Salve pessoal, tudo bem com vocês? Diazinho frio no interior do sul de Minas. Vamos esperar um pouquinho aqui o farol abrir. Daqui um pouquinho a gente já está de volta. Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Meus amigos, aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais. Tudo certinho, meus amigos. Olha que diazinho frio, cinzento. E eu tô, por consequência, ficando muito mais no papo de cidade do que no papo de estrada. Primeiro foi o que eu disse para os senhores, né? Os meus horários vão apertando. E ainda bem, eu tô precisando trabalhar mesmo. Tô precisando ali defender meu pão, né, moçada? Mas a segunda coisa que eu acho interessante é o seguinte. Certinho, beleza. É que o tempo mudou radicalmente. E daí então a gente acaba por se adaptar. Então aí tem que haver uma coincidência cósmica, entendeu? Tem que haver uma coincidência cósmica. Tem que estar com o tempo marromeno e tem que estar numa janela de trabalho minha para que eu saia. Aí você fala assim pra mim: Marcão, e no fim de semana? Aí eu falo pra vocês a seguinte coisa: o fim de semana, como eu disse pros senhores, é aquele momento mágico que eu tenho para estar junto à patroa. Inclusive eu fiquei muito preocupado com ela, porque ontem eu olhei ela antes de dormir e a patroa estava visivelmente muito cansada, mas muito, muito mesmo. Eu falei: meu bem, você está precisando dormir um pouco mais, está precisando melhorar um pouquinho essa qualidade de vida, hein? E por incrível que pareça, ela concordou comigo. Galera, porque realmente assim, eu vi nítido, né? Você percebe, né? Uma pessoa que está próxima de você, quando ela está visivelmente numa situação não favorável, não é mesmo, meus amigos? E aquilo me preocupou tanto. Então esse fim de semana eu vou pegar e eu vou dar um dengo na patroa para ver se ela se contagia com isso. E esses aí são os desafios, né, de relação, não é mesmo, meus amigos? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa simbiose, né, dos relacionamentos. Porque é inevitável. Quando você está com alguém e esse alguém tem um laço de afetividade, tem um laço de história com você, né?
principalmente uma história em comum, essa pessoa gradualmente ela vai entrando numa faixa de sintonia diferente contigo. Ela passa a ser um pouco da extensão sua. E por isso mesmo que a gente tem que muitas vezes cuidar para que esse laço ele não seja muito profundo, meus amigos. Por que eu falo isso para vocês? Porque inevitavelmente o ser humano ele é um ser social por natureza. E ele tem uma forte tendência ao quê? A se envolver no sentimento do outro. A se envolver sentimentalmente com situações externas a ele mesmo. Então imagina, se a gente já vê às vezes uma injustiça e se sensibiliza, imagina se é com alguém do nosso sangue. Ou alguém do nosso enlace íntimo, afetivo. É difícil isso aí, né? Eu assisti, por exemplo, um dia lá na CPI, né, no Senado, e eu vi ali parentes de vítimas de Covid. E independente de posicionamento político, porque muitos já vão gritar para lá e para cá, porque muitas vezes são bolsonaristas e se sentem incomodados com a questão das posições da CPI, mas naquele dia em específico eu não pude deixar de ouvir o sofrimento daquelas vítimas, porque elas também são vítimas, elas perderam seus entes mais queridos, né? E a gente vê isso. A gente percebe isso, meus amigos. E é muito triste você ver aquelas pessoas sensibilizadas. Ainda mais quem, né, já teve a experiência com morte na família. Sabe, porque a família nunca mais se estrutura da mesma forma. No começo até engana. Dá uma falsa expectativa ali que foi superado de certa forma, mas nunca mais é a mesma coisa. Há sempre um vácuo, né? Sempre um vazio. Há sempre uma dor, uma indignação, uma revolta. E isso é muito triste, meus amigos. Isso é muito triste. Porque a pessoa, ela sempre vai se pautar naquele sentido. Se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo, talvez ele estaria vivo. Se houvesse uma mínima ação, cresceria estatisticamente a possibilidade de estar ainda ao meu lado. Então eu reitero, pessoal, não estou falando de discurso político, porque todo mundo politiza tudo, né? E polariza tudo. Eu estou falando do sentimento. Estou falando da indignação, eu estou falando da revolta, porque acontece. Poxa, quem não se revolta? Quem não se revolta, por exemplo, quando chega num hospital e não tem vaga? É evidente. Aquele sentimento de anomia, né? Aquele sentimento de que o sistema não está a favor de alguns, né? Parece que é uma minoria só que tem acessibilidade a uma amplitude maior de direito. Então é impossível a gente não se envolver com isso. Eu pego, por exemplo, dentro do curso de jornalismo, tem uma matéria que eu ministro chamada Teoria da Opinião Pública. E existem algumas pesquisas interessantes que falam a seguinte coisa, que mensuram estatisticamente, né, indignação, essas coisas. Quando você apresenta na televisão números, estatísticas de morte, as pessoas têm uma tendência
a simplesmente se acostumar com aqueles números, né? Não humanizar aqueles números. Olha, dona Elvira, olha que gracinha. É bonitinho, né, filha? É muito bom. Mas, no entanto, quando você coloca... essa menina bateu uma vez no meu carro. E quando você vê uma história... Então, por exemplo, se eu falar para você 600 mil mortos, aquilo passa, de certa forma. Tem mais chance de você relevar. Agora, quando eu mostro para você 10 histórias dessas, você pega dessas 600 mil, você pega ali aleatoriamente 10 histórias dessas e mostram, o impacto é infinitamente maior, porque humaniza. Porque mostra outros contextos, não é só uma morte, é uma família, são filhos, são relações, são projetos, são expectativas que foram rompidas, foram simplesmente tolhidas. Não é muito doido isso, moçada? Então as pessoas têm aquela tendência maior a relevar. Quando não aparece muito o elemento humano. Então essa é a nossa tendência. Quando você compra uma roupa, é só uma roupa. Mas quando você pensa, talvez, a mão de obra análoga a uma escravidão que fez aquela tua roupa, você teria uma tendência maior a pensar. Você não liga muito para agrotóxico. Mas quando você vê casos, né, de doenças pelo consumo dessas substâncias, você tem uma tendência a mudar a tua percepção. Por isso que eu falo muito para as pessoas. Se você não compreende determinadas situações, vai lá, vai em loco. Se você não se sensibiliza muito com câncer, vai num centro de oncologia, conversa com as pessoas ali durante um dia, 2. Essa semana eu estava dando aula de psicologia. E um dos temas lá era sexologia. E eu passei a tratar um tema que é um tema muito assim viscoso, né, socialmente, que é a transexualidade. E eu falei, vou passar casos que eu acompanhei, né, casos complicados de automutilação. Casos, por exemplo, de suicídio. E eu fui contar nos casos. Aí teve uma aluna que ela jogou ali no chat ali: professor, inevitavelmente eu tô chorando aqui. Meu Deus, como uma pessoa consegue suportar isso tudo? Entendeu? E de uma certa forma eu achei interessante, porque depois outras pessoas falaram lá no chat. Falaram, é mesmo, professor, eu não fazia a menor ideia do sofrimento, da carga psíquica que essas pessoas suportam. Toda essa rejeição, né? Toda essa pressão de ordem social, de não conseguir um emprego, de não conseguir terminar uma escola, porque é impraticável muitas vezes o bullying, né? Então eu acho legal a gente ir em loco para ver essas coisas, sabe? Eu acho que a gente tinha que ver a situação de fome. O ideal seria que a gente passasse fome uma vez na vida para poder entender, né? Mas parece que tem certas pessoas, às vezes, também que já passaram fome na vida e depois se deixaram de se sensibilizar com a fome alheia, né? Porque muitas vezes também começaram a conviver em ambientes, e essa simbiose começou a acontecer, ambientes desumanizados, ambientes onde
as pessoas não têm a estrutura mental para serem sensibilizadas. Não é mesmo, meus amigos? No consultório, a última coisa que eu posso fazer é demonstrar essa simbiose pro meu paciente, porque isso aí se chama contra-transferência. Eu preciso muitas das vezes me estabilizar, me neutralizar, para que eu saiba lidar, né, com a demanda desse paciente. Mas eu confesso para os senhores que eu já engoli seco ali, sabe? Uma pedra gigante. Que tem casos que realmente mexem profundamente aí com o nosso psicológico. Vamos abastecer, dona Elvira. Então é bom. Eu já vi na televisão, por exemplo, casos do chefe, né, disfarçar de funcionário, e na hora que ele passa uns dias ali na linha de produção e tal, ele muda radicalmente a forma dele perceber as coisas. Então tá precisando é isso, moçada. É, galera. Deixa eu parar aqui, ó. O post. Deixa eu parar no posto. Para abastecer, dona Elvira. Não é mesmo, amiguinhos? Então, se você curtiu o vídeo aí, ó, dá o seu like. Se inscreve no canal. Tudo bom, seu Adriano? Tá joia? Ative o sininho aí para receber as nossas notificações. Nos siga nas redes sociais. Tudo bom, meu amigo? Você que vai abastecer para mim? Fechou então. Eu vou colocar a grid à vista. Vamos completar. E é isso aí, moçada. Nos siga nas redes sociais do Instagram.